Vamos falar agora de conversões de unidades de tempo. O tempo que eu me refiro aqui é o tempo em horas, minutos e segundos. Por quê? Porque o tempo baseado nas regras do SI, o tempo em segundos, quilosegundos, megasegundos e por aí vai, nanosegundos, equivale às regras anteriores que nós vimos, equivale às regras de conversão do SI. Agora, quando nós temos o nosso sistema de calendário mundial, que é baseado em horas, minutos e segundos, aí nós temos que usar algumas regras especiais, porque não são base 10. Então, vamos ver. A maneira mais simples de operar unidades de tempo é somar ou subtrair horas com horas, minutos com minutos e segundos com segundos, e fazer a conversão no final. Então, a gente converte tudo que pode ser transformado em horas, minutos e segundos, e só no final faz a conversão final. Vejamos. Aqui eu tenho 1 hora e 30 minutos mais 45 minutos. Então, como que eu faço isso? Primeiro eu separo aqui 1 hora e 30 minutos, sim, 1 hora mais 30 minutos. E mais 45 minutos. Agora eu faço a soma de minutos. Então, eu tenho 1 hora mais 75 minutos. Só que se 1 hora tem 60 minutos, então 75 minutos, na verdade, tem 1 hora e 15 minutos. E agora eu tenho 2 horas aqui, hora mais hora. Então, 2 horas e 15 minutos, que é justamente o meu resultado final, escrito nessa notação simplificada. Um outro exemplo, 1 hora e 10 minutos mais 90 segundos. Aqui eu separo, posso até deixar 1 hora e 10 minutos assim, só que eu separo esse 90 segundos em 1 minuto e 30 segundos, né? Eu separei 60 segundos mais 30 e os 60 segundos deu minuto. Agora eu junto esse minuto aqui, ó, então fica 1 hora e 11 minutos e 30 segundos. Então vocês veem que eu sempre misturo minuto, minuto, hora, hora e segundo, segundo. Se convertermos todas as unidades para décimos de horas, ou minutos, ou segundos, então o cálculo é trivial. O que é décimos? São números decimais, né? Isso é fácil quando a gente tem 15, 20, 30 ou 45 minutos. Por exemplo, aquele mesmo exemplo anterior, 1 hora e 30 minutos mais 45. 1 hora e 30 minutos, pessoal, é 1 hora e meia, 1,5 horas. Enquanto que 45 minutos são 3/4 de horas. Veja que, se a gente pensar no relógio de ponteiros, 45 minutos equivale a dividir o relógio em 4 partes e percorrer 3 delas. Então, são 3/4. Aquele famoso exemplo da pizza, né? Para frações. Então, aqui, 1,5 hora mais 3/4 é 0,75, né? Porque 0,75 é 3 partes de 1 da unidade. Então, somando 1,5 mais 0,75, nós temos 2,25 horas. Então, veja que eu fiz a conta na forma de decimal. Aqui eu tenho fração e aqui tenho decimal. Finalmente, eu tenho que converter novamente na notação de horas. Então, eu tenho 2 horas mais, não confundo, 0,25 não são 25 minutos. Quer dizer, 0,25 partes de 1 hora. Ou seja, 1/4, né? Então, 2 horas mais 1/4, porque 0,25 é 1/4. E, finalmente, 1/4 de 1 hora são 15 minutos. Então, 2 horas e 15 minutos, como já havíamos descoberto na conta anterior. O legal aqui é que eu usei frações, né, e números decimais para esses casos que eu conheço bem esses valores. Claro que quando eu tiver minutos e segundos quebrados no relógio, eu não vou conseguir essa fração literalmente. Então, aí é melhor trabalhar de outra forma. Lembrando, né, enfatizando o seguinte, que para notação decimal, a gente tem que lembrar que 15 minutos é 1/4 de hora, ou seja, é 1/4 do relógiozinho, ou seja, equivale a 0,25 horas. 30 minutos é meia hora, então é 0,5 horas. E 45 minutos são 3/4 de hora, 0,75 horas. Nós não podemos confundir 1 hora e 30 minutos com 1,3 horas. Por quê? Porque 1 hora e 30 minutos é 1 hora e meia, já que a hora tem 60 minutos. Se a hora tivesse 100 minutos, aí eu poderia escrever 1,30 como 1,3, como é, por exemplo, com o dinheiro. R$1,30 é 1,3 reais. Mas lá nós temos um sistema de 100, enquanto que hora não é um sistema de 100 unidades, é um sistema de 60 unidades. Da mesma forma, 1 hora e 20 minutos não é 1,2 horas. Na verdade, 1 hora e 20 minutos é 1 hora e 1/3. Na verdade, justamente 1,3 horas, né? É 1,3333, é 1 hora e 1/3. Então, não podemos esquecer disso. Vamos agora obter a notação decimal para horas, utilizando regra de 3, por exemplo, né? Nesse caso, nós podemos escrever assim. Se 1 hora é 60 minutos, então 15 minutos é x, né? Faz a multiplicação cruzada aqui, então já isolando x, né? Então, nós temos 1 hora e 15 minutos dividido por 60.
Como 15 dividido por 60 é 0,25, então nós temos que x, no caso, é 1 hora vezes 0,25, ou seja, 0,25 horas, que é um quarto de hora, 15 minutos, como já tínhamos colocado. Da mesma forma, 20 minutos, né? Se 1 hora é 60 minutos, então 20 minutos são quantas horas? Faz a multiplicação cruzada, 20 por 60 dá 0,33, né? Que é 1/3 de horas, ou 0,333, uma dízima periódica infinita.